O que você sabe sobre tempos e modos verbais? Isso é um assunto muito importante dentro da gramática e muitos alunos sofrem quando precisam estudar verbo, porque acham que a conjugação verbal é um inferno. Hoje eu vou explicar para você o que é modo verbal e o que é tempo verbal, para você poder entender e não ter mais dificuldades com isso. Mas antes, se você for novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Pablo Jamil, que é o seu professor de português aqui no YouTube. E para você não perder as aulas que eu posto diariamente aqui, faça sua inscrição no canal e ative as notificações. Assim você sempre terá um conteúdo sensacional para assistir pelo menos uma vez por dia. Vamos começar? Na hora de nós fazermos a conjugação de um verbo, existem dois elementos importantes que nós precisamos observar. Um deles é o modo, o segundo é o tempo. Para você saber, o modo tem a ver com a convicção ou com o sentido geral que nós vamos exprimir durante a conjugação. Existem 3 modos na língua portuguesa, a saber, o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Nós adotamos essa nomenclatura no português brasileiro, porque no português europeu, o chamado português de Portugal, em vez de falarmos modo subjuntivo, falamos modo conjuntivo. Qual é a característica de cada um desses modos? Começando pelo modo indicativo. Quando você estiver conjugando um verbo no modo indicativo, você trará uma ideia de certeza. Pelo menos a maior parte dos verbos conjugados nos principais tempos do modo indicativo, você tem uma ideia de certeza. Excetuamos apenas o futuro do pretérito, mas isso eu vou explicar quando eu falar sobre os tempos. Então, no sentido geral, a ideia que nós temos quando conjugamos algo no modo indicativo é a ideia de certeza. No modo subjuntivo, a ideia que nós transmitimos é a ideia de hipótese, de uma possibilidade. Existe uma banca examinadora no Brasil que gosta muito de cobrar esses sentidos, de certeza, de hipótese e do modo imperativo, que é a ideia de ordem, pedido, súplica ou aconselhamento. A banca em questão é a Fundação Carlos Chagas. Ela cobra muito questão sobre esses assuntos. Então, para você resumir e não ter dificuldade, modo indicativo, certeza, modo subjuntivo, hipótese, modo imperativo, ordem. Lembra o imperador, né? Aquele que dá as ordens. Muito bem. Agora que você sabe que nós temos 3 modos, nós precisamos entender os tempos. E olha que coisa engraçada, cara. Para você falar na noção cronológica, tempo, você só tem 3 possibilidades, que é o presente, o passado e o futuro. Só que na terminologia que nós adotamos na língua portuguesa, nós não usamos passado, nós não usamos o nome passado, nós usamos um sinônimo de passado, que é pretérito. Então você tem presente, pretérito, que é o passado, e futuro, correto? Agora, para você ter uma noção, dentro do modo indicativo, nós vamos ter uma forma de presente, 3 formas de fazermos referência ao passado, ou seja, 3 tipos de pretérito e 2 tipos de futuro. Então vamos começar a falar sobre isso. Para eu te dar exemplos, vou usar 3 verbos fáceis de conjugar. O verbo amar, o verbo vender e o verbo partir. Então vamos começar pelo presente. Um verbo conjugado no presente simples do modo indicativo traz a ideia de alguma coisa que ocorre no momento da fala. Então, se eu disser à minha esposa, eu amo você, quer dizer que aquele sentimento, aquela ideia, aquela, se você preferir, a ação, ocorre no momento da minha fala. Se você me perguntar, o que é que você faz agora? E eu te digo, eu estudo neste momento. Quer dizer que no momento da minha fala, eu estou estudando. Então aqui o presente simples é bem fácil de se entender, porque a noção que nós temos é de ação que ocorre no momento da fala. E é sempre isso que a gente vai levar em consideração na hora de pensar nos outros tempos. Veja só, dentro dos pretéritos existem 3. Pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Agora deixa eu explicar para você o que significa perfeito, imperfeito e mais que perfeito.
A noção de perfeição de uma ação tem a ver com a sua completude, ou seja, se ela foi terminada ou não. Então aqui você vai pensar comigo o seguinte: uma ação perfeita é a ação que começou no passado e terminou também no passado. Ela é perfeita. Se eu disser para você, eu amei, eu vendi, eu parti, eu tenho ações que começaram no passado e terminaram no passado. Isso é o pretérito perfeito. O que seria um pretérito imperfeito? Um pretérito imperfeito é aquele que começou no passado, mas não terminou. Ele foi interrompido. Então, pense comigo. Eu vendia o carro quando Madalena chamou o meu nome. Veja, eu vendia. Eu jogava futebol quando o carro bateu do outro lado da rua. Jogava. Então, eu iniciei no passado, mas não consegui completar porque fui interrompido. Se eu disser para você, eu amava, eu vendia, eu partia, eu tenho aqui formas do pretérito imperfeito do indicativo. Beleza. E o que seria o mais que perfeito? Ora, se o perfeito começa no passado e termina no passado, o mais que perfeito começa no passado, termina no passado, só que antes de outra ação que já foi iniciada e finalizada no passado. Meu Deus, eu me perdi. Então, vamos pensar. Em relação ao momento da fala, agora, eu posso dizer para você, a prova que eu fiz ontem estava muito mais fácil do que aquela que eu fizera anteontem. Então eu tenho hoje, ontem, anteontem. Ok? Hoje, ação do presente. Ontem, pretérito perfeito. Anteontem, pretérito mais que perfeito. Então a forma fizera é um pretérito mais que perfeito. Acontece que eu e você sabemos que ninguém fala assim hoje. Ninguém diz eu fizera. Mesmo se você encontrar alguém falando isso, sei lá, vai parecer que a pessoa é muito louca. Nós utilizamos uma forma composta desse pretérito mais que perfeito. Geralmente nós falamos assim: a prova que eu fiz ontem estava muito mais fácil do que aquela que eu tinha feito anteontem. Então, o tinha feito é o que nós chamamos de pretérito mais que perfeito composto, tá? Do modo indicativo. Então, agora você viu os três tipos de pretérito: perfeito, ação iniciada e finalizada no passado; imperfeito, ação iniciada, porém interrompida no passado; mais que perfeito, uma ação idosa, tá? Antigona já. Agora, quanto ao futuro, existem duas formas de nós elaborarmos o futuro. O futuro do presente, ou seja, uma coisa que acontecerá em relação ao momento da fala. Por exemplo, eu comprarei um carro novo. Eu digo agora, no momento da fala, que essa realização, que essa ação se realizará no futuro. Futuro do presente. Então, eu amarei, eu comprarei, eu venderei, eu partirei. E agora o futuro do pretérito, que não se chama futuro do pretérito no português de Portugal. Se chama futuro hipotético, tá? Ou noção de futuro condicional. Veja, ele dá uma ideia de algo que aconteceria se outra coisa tivesse ocorrido. Então, as formas verbais terminarão em iria. Eu faria, eu brincaria, eu comeria, eu jogaria. E geralmente a frase aparece assim: eu jogaria se eu tivesse um videogame. Sempre com uma condição. E por isso que nós chamamos de futuro condicional, tá? E esse é o único tempo dentro do modo indicativo que dá uma ideia de hipótese. Coisa linda, não é mesmo? Agora eu vou falar sobre o modo subjuntivo. Dentro do modo subjuntivo só existem 3 tempos. Só 3, tá? O presente do subjuntivo, você tem o pretérito imperfeito do modo subjuntivo e o futuro do modo subjuntivo. Só que para você conjugar essas formas, você vai usar uma conjunção. Para cada forma, uma conjunção vai ajudar a conjugar. É por isso que em Portugal nós chamamos de modo conjuntivo.
tá? Então veja só, eu tenho o presente do subjuntivo e para ele eu uso a conjunção que. E daí eu digo que eu ame, que eu venda, que eu parta. Mesmo tempo e mesmo modo, só que verbos diferentes. Para o pretérito imperfeito do subjuntivo, eu uso a conjunção se. E a característica mais notável é que dentro dessas formas verbais você tem SS. Então veja, se eu amasse, se eu vendesse, se eu partisse, essas formas estão no pretérito imperfeito do subjuntivo. E agora, no futuro, essas formas vão lembrar muito o infinitivo, né, que é uma forma nominal do verbo. E a conjunção que você vai usar é o quando. Quando eu amar, quando eu vender, quando eu partir. E veja que a conjugação fica bem interessante. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Então você precisa desse quando para realizar a conjugação. E são apenas esses 3 tempos no nosso modo subjuntivo. Agora, falar de modo imperativo é totalmente diferente. Por quê? Porque o modo imperativo, que é esse que tem a ver com uma ordem, um pedido, uma súplica, um aconselhamento, olha que coisa mais legal. Ele não tem tempo. Não existe tempo no modo imperativo, porque você dá a ordem para já. Outra coisa que não existe no modo imperativo é a primeira pessoa do singular, o eu, certo? Você não tem primeira pessoa do singular no modo imperativo. Beleza. Então, o que tem? Bem, existe o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Ou seja, nós não temos tempos, mas temos formas. E aí, para você poder conjugar, você vai se amparar nos outros modos. E eu vou te explicar como é que você faz essa conjugação. Pega a formulazinha aí. Você vai começar com o modo imperativo na sua forma afirmativa. Para conjugar o imperativo afirmativo, você vai usar a segunda pessoa do singular, ou seja, a forma verbal do tu, e a segunda pessoa do plural, ou seja, a forma verbal correspondente ao que vem com o pronome vós, e vai puxar do presente do indicativo. Só que vai tirar a letra S que aparece no final dessas palavras. Por exemplo, eu vendo, tu vendes. Você tira o S, fica vende tu. Vós vendais, certo? Veja, que eu venda, que tu venda, que nós vendamos, que vós vendais. Esse não dá para usar, porque você tem que usar o do presente do indicativo. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis. Então você pega vendeis, tira o S, vendei, e fica vendei vós. Parece linguagem bíblica, não é mesmo? Lembra-se de Moreira falando vendei vós, não sei o que lá. Enfim. E o resto você traz do presente do subjuntivo, certo? Então você vai pegar a terceira pessoa do singular, a primeira do plural e a terceira do plural. E vai trazer do presente do subjuntivo sem mexer em nada, sem ter que tirar S, sem nada disso, certo? E para você formar o imperativo negativo, você vai utilizar então o não e tudo aquilo que você puder puxar do presente do subjuntivo, certo? Então, não vendas tu, não venda você, não vendamos nós, não vendais vós, não vendam vocês. E assim você realiza a conjugação dentro do modo imperativo. Lógico, eu sei que quando eu falo para você parece uma coisa abstrata, mas não é. Se você montar a tabelinha, de um lado o presente do indicativo, o imperativo afirmativo, o imperativo negativo, o presente do subjuntivo, pronto. Você só vai puxando essas formas e conjuga assim. Se você precisar de mais dicas ou se você precisar estudar mais a fundo esse assunto, você pode ir para o meu site, que é o www.pablojamilk.com.br, e lá você aprofunda mais ainda esses conceitos, certo? Se você curtiu, deixa o seu comentário, deixa aqui a sua dúvida sobre formas verbais para eu responder num próximo vídeo. Deixa também o seu like e faz inscrição no canal. Um grande abraço, até a próxima. Força, guerreiro!